Bem-vindos, bem-vindos. Vivemos uma época muito especial. Tempo algum no planeta, na história da humanidade, nós tivemos tanta informação disponível, tanto acesso à informação. Ao mesmo tempo, eu creio que nunca tivemos tanta ilusão disponível. Tantas pessoas fazendo interpretações egóicas, egoísticas, pessoais, intransigentes das coisas e divulgando isso com muita facilidade, atingindo um público muito grande e muitas pessoas querendo acessar esse tipo de informação, esse tipo de ilusão, querendo vivenciar esse tipo de coisa. Faz parte do processo. Não adianta a gente querer ser um Dom Quixote e investir contra os moinhos de vento achando que são monstros. Não vamos brigar com isso. Não vamos brigar com isso. Mas é preciso esclarecer. Preciso trazer um pouco de informação mais crível que as pessoas colocar à disposição para que as pessoas também cheguem a essas informações. Então, mito sobre a Kundalini. Mito sobre a Kundalini. Nós temos muitos. A maioria deles são fantasia. A bem da verdade, e de uma maneira bem direta, Kundalini não é energia. Não é aquele fogo correndo pela sua coluna, não são visões e luzes e cores e fogos de artifício. Isso é um resultado da Kundalini. Kundalini pode ser abordada como energia no começo. Quando você chega no assunto, quando você começa a estudar, quando você começa a processar essas ideias e acessar essas informações. Aí a gente pode conversar e dizer que Kundalini é uma energia que está lá na base da coluna. Podemos dizer. Mas, se você persistir um pouquinho e buscar um pouquinho de informação verdadeira, você vai ter que mudar esse conceito. Inevitavelmente. Kundalini é consciência. É aquela fagulha que alguns gurus, alguns mestres, algumas religiões falam que nós temos, aquela fagulha divina. As pessoas querem que ela esteja no coração, elas acham romântico estar no coração. O amor é embora as pessoas nem saibam dizer muito bem o que é o amor, e o amor é uma coisa muito, muito humana, em geral, e as pessoas gostam. Infelizmente, a Kundalini está lá na base da coluna, no chakra básico, no chakra Muladhara. E sendo consciência, ela está sempre ativa, sempre presente, sempre desperta. Apenas está repousando na maioria dos seres. Repousando. Porque ela funciona num ponto mínimo. Um ponto que nos dá vida, num ponto que nos dá lucidez, que nos dá capacidade de operar esse computador biológico. Não mais do que isso. Para a maioria da população do planeta, 90%. Por que ela fica tão tímida? Tão tímida? Porque a maioria de nós usa esse computador biológico de uma maneira errada, de uma maneira abusiva. Nós vamos aos limites do que ele pode oferecer. A maioria de nós não busca um desenvolvimento, um autoconhecimento. Ou seja, a maioria de nós não reúne condições para que essa fagulha se manifeste adequadamente. O que nós mais temos são relatos de problemas com a Kundalini. Por quê? Várias razões
fica para outro vídeo, já tem até um vídeo sobre isso. Por várias razões, a Kundalini sai um pouquinho do seu sono, tenta acender um pouco e não encontra um receptáculo adequado, não encontra um caminho livre para esse processo. E esse pouco que ela se manifesta a mais causa uma série de problemas. Problemas que geram insanidade nas pessoas, que geram problemas imensos. As pessoas não entendem, as pessoas não querem, as pessoas não gostam, as pessoas têm medo, as pessoas... É um horror. Então, para a maioria de nós, Kundalini é problema. É uma energia ruim, maligna, indevida, só causa problemas, dificuldades e sofrimento. Para alguns é uma chance de se tornar sobre-humanos, poderosos, capazes, deuses, e assim por aí vai, né? Essas ilusões tantas. E para alguns poucos, ela consegue se manifestar adequadamente. E mesmo que encontre dificuldades no seu processo de subida, ainda assim ela consegue promover as correções necessárias, trazendo lucidez, trazendo insight, trazendo intuição e encontrando uma mente que não se encastela em si mesmo, que não fica egocentrada, que permite se abrir, se aceitar e crescer. Poucos casos como esse. Mas cada vez mais numerosos. Seja porque nós estamos avançando como raça, a raça humana está se desenvolvendo, né? Seja porque há mais humanos no planeta do que em qualquer outro momento, muito recente. Mais e mais pessoas estão se deparando com essa atividade um pouco mais aparente, um pouco mais manifesta da consciência. A consciência tenta se manifestar mais usando esse veículo. Tenta se manifestar mais usando o nosso próprio ego. A Kundalini sendo consciência, com C maiúsculo, alma, espírito, eu superior, mônada, como você preferir, não vai destruir nem o corpo, não tem o menor interesse em destruir esse corpo. Não quer sofrimento. Não quer matar o ego, deletar o ego, apagar o ego. Ela quer se manifestar melhor nisso. Usar esse veículo. Porque assim como o corpo é um veículo, o ego também é um veículo. A mente também é um veículo de manifestação de consciência. Mais sutil, mais refinado, diferente, mas é. E a consciência quer usar esse potencial todo, quer experimentar esse potencial todo. Esse é o objetivo, ter mais experiências e crescer. Quando a sua Kundalini começa a se manifestar, é uma bênção. É uma bênção. Quer gere problemas, quer gere benefícios, é uma bênção. Porque indica que a sua consciência está muito próximo de você. A sua consciência está fazendo um movimento para que essa personalidade, Luiz, você, Maria, José, João, Paulo, Márcia, se manifeste no mundo material com uma riqueza muito grande, um potencial muito interessante para experiências. Ao mesmo tempo em que ela se afasta do mundo material, se afasta das coisas triviais do dia a dia, porque o despertar nos afasta disso tudo. A gente reconhece os padrões e a gente não quer mais cair nos padrões, a gente não quer repetir os erros, a gente vai gerenciando esse processo todo para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter experiências de melhor qualidade, mesmo que em um número mais reduzido delas. Os desafios são muitos. Muitos. Mas é inevitável. É inevitável que em algum momento, por alguma razão, a sua Kundalini se manifeste.
sua consciência se manifeste mais e mais dentro da sua vidinha. E se a gente não brigar com isso, se a gente promover ações que nos levem a um crescimento, a um desenvolvimento melhor, fantástico. Ações muito básicas. Começar a meditar. Praticar uma técnica de energia, um reiki, um qigong, um tai chi, uma arte marcial. Se alimentar adequadamente, sem exageros. Vivenciar as suas emoções, sem exageros. Caminho do meio do Buda, né? Um pouco de cada coisa, você pode ter um pouco de tudo. Desde que seja adequado a você. O seu caminho do meio é diferente do meu caminho do meio. Mas são ações necessárias. E autoconhecimento. Né? Autoconhecimento. Que autoconhecimento não é conhecer você internamente, todos os seus potenciais, todas as suas características, tudo sobre você. Não, isso não é autoconhecimento. Isso é uma coisa idealizada, isso é uma coisa meio neurótica até. É um extremo, né? Não é caminho do meio. Autoconhecimento é quase que uma atitude constante de autoobservação, de perceber as suas características que estão se manifestando aqui, ali, nessa situação, na outra situação. Então é algo muito prático, muito interessante. Menos julgamento, isso é importante. O julgamento nos tolhe, nos sabota, nos atrapalha. Um pouquinho faz parte, mas menos do que a maioria de nós faz. Basicamente com isso, com essas poucas coisas, você se torna um veículo adequado para a sua Kundalini se manifestar. Sem ações mirabolantes, sem práticas mirabolantes, sem crenças inúteis, sem preconceitos. A gente encontra muito preconceito, muito machismo nos processos de Kundalini. Sem egocentrismo, egocentrado, sem egoísmo, de achar que eu vou dominar algo que é muito maior do que eu. Sem ilusões dos fogos de artifício. Kundalini, para se manifestar, acender, tem que sofrer, tem que ir, tem que ter visões, tem que ter calor, tem que se contorcer no chão, como se fosse um ataque epilético, essas coisas todas. O autoconhecimento nos faz buscar mais informação, que a gente vai aproveitar adequadamente. Vamos voltar a conversar mais sobre isso. Vamos voltar. Gratidão. Os gatos estão quase fazendo algo que não devem. Estou preso nos vídeos, estou preso.